Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Como que eu quero orientar você sobre como agir com a sua família? Pegando alguns exemplos de Jesus. Jesus, ele estava sempre nas sinagogas pregando. Jesus estava sempre ensinando. Era um costume, né? Naquela época o povo se reunia nas sinagogas, o que nós chamamos hoje de igreja, de templo. Eram sinagogas, e ali desde criança as crianças se reuniam para ouvir ali a mensagem. As crianças eram levadas na sinagoga para serem apresentadas a Deus. Jesus foi levado quando pequeno. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi na Páscoa para Jerusalém com seus pais, até que os seus pais o perderam ali. Ele ficou na sinagoga ensinando. Quem lembra dessa passagem? Então assim, já existia também ali costumes religiosos, igual nós temos hoje, né, de estar na igreja. Só que final de ano, muitos de nós nos ausentamos, vamos viajar, vamos estar com a família. Só que às vezes esse familiar nosso, ele fuma, ele bebe, ele vê pornografia, né? Ele escuta certas músicas que são músicas que desagradam o Espírito Santo. Como eu devo agir? Como deve ser o meu comportamento? Aqui em Lucas capítulo 15, no versículo 1 e 2, Evangelho de Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim sobre Jesus: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Primeira coisa que nós podemos ver, que Jesus, sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, ele veio, a Bíblia diz que ele se esvaziou dessa forma de Deus, dessa grandeza como Deus, e ele veio numa forma de homem. Quer dizer que Deus veio numa forma da sua própria criação, porque o homem foi criado por Deus. Nada melhor do que ninguém para entender o homem do que aquele que o criou. E agora na sua forma, na forma da sua criação. E Jesus vem, e a Bíblia diz que Jesus, ele comia com os pecadores. Então não é pecado, a primeira coisa que nós queremos ensinar: não é pecado você estar com a sua família. Não é pecado você final de ano estar ceando ali com os seus familiares. Isso não é pecado, porque eles não servem a Deus, ou porque eles não creem em Deus, ou porque eles são pecadores. Não é pecado você comer, mas como você se comporta à mesa. Amém? Nós vemos, eu vou usar bastante a Bíblia hoje. Nós vemos no Salmo 1, que é um salmo muito conhecido, que é um salmo que eu gosto muito de ler, porque eu acho que tem muitas verdades e riquezas guardadas nesse salmo. Aleluia. Salmo 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Vamos estabelecer alguns princípios. Nós acabamos de ler que Jesus, preste atenção, ele se assentava para comer com pecadores. Então existem duas coisas que nós aprendemos já em Lucas capítulo 15. Primeiro, Jesus se assentava com pecadores. Segundo, aquelas pessoas que estavam ali na frente de Jesus, eles eram pecadores. O que significa pecador? Aquele que transgride uma ou qualquer lei de Deus. A pessoa que transgride uma única lei de Deus, ou a pessoa que transgride várias leis de Deus, para Deus ela é um pecador, independente de quantas leis ela transgrediu. Então, uma primeira coisa que você tem que entender: embora você ame o seu familiar,
Embora você ame seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, sua tia, você tem que entender que ele é um pecador. Que ele é uma pessoa que transgride leis de Deus. Amém? E como que eu devo olhar para esse pecador? Com graça, com amor. Amém? Não é para você chegar lá e apontar o dedo, você é um pecador, você vai para o inferno. Tem aqueles crentes que convertem e eles no final de ano, eles querem converter a família, e eles querem converter na raiva, na força deles, né? Existe um texto da Bíblia que diz, que me ajuda a lembrar onde está escrito agora, que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. A sua ira, o desejo que você tem do seu familiar te converter, converte, não vai convertê-lo. Como que você pode converter o seu familiar? Através da sua conduta, através do seu testemunho, através da oração. Amém? A Bíblia diz em Tiago 1:20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas pessoas aqui já ficaram invocadas com um parente? Falou, esse parente não podia converter, podia parar de falar palavrão. E nós vamos na casa daquele parente, ele fica zoando a gente que a gente é crente, fica falando que a gente dá o dízimo pro pastor, fica falando para a gente beber. Você já viu você dar um churrasco na sua casa, recebe um parente seu, aí você compra só Guaraná. Aí você chega no cara que bebe cerveja, é lógico que você não vai permitir que ele leve cerveja. Eu quero acreditar que você não vai aceitar um parente seu levar cerveja para dentro da sua casa, né? Eu quero acreditar, porque a Bíblia diz, você até engasgou aí, né? A Bíblia diz, dá um tapa nas costas dele lá, gente. A Bíblia diz que nós não devemos levar coisas profanas para dentro da nossa casa. Então eu quero acreditar que você, não quero desagradar meu parente, deixa eu trazer cerveja, né? Eu, por exemplo, eu tenho parentes que bebem. Os meus cunhados sempre beberam e vinham na minha casa. Eu falava, Daniel, não põe cerveja dentro da minha geladeira, porque a minha geladeira é de Deus. Porque quando está faltando as coisas, Deus, manda mantimento para cá. Deus, o Senhor é o Deus provedor. Então se eu ponho cerveja lá, eu contaminei aquilo que é de Deus, aquilo que Deus cuida. Amém? Então eu quero acreditar aqui que ninguém faz isso. Então quando você faz um almoço, um churrasco, só tem refrigerante. Aí você fica assim pro cara que bebe, toma esse suquinho aqui, toma esse refrigerante. Os seus amigos pingaiada faz você ficar pagando bebida para eles, né? Seus amigos faz você ficar tomando bebida lá no bar, arranca o seu dinheiro. Agora eu quero ver, toma esse suquinho aqui, quero ver. Você faz isso? Não, você não faz. Mas aquele que é seu parente ou amigo que bebe, ele faz o quê? Bebe só uma cervejinha e fica te insistindo. Mas bebe só um, o que tem? Um copo, lá, e fica na sua cabeça. Por que será? Por quê? Porque isso é espiritual. Por que é espiritual? Porque o diabo sabe que se ele usar aquela pessoa para te pressionar, e você com receio de ser rejeitado por aquela pessoa que você gosta, você beber, primeira coisa que você quebra, você derrubou o seu testemunho. Você já não tem mais testemunho ali naquela festa para se comportar como cristão e para falar de Jesus. E com certeza você vai ter oportunidade para falar. Seja uma pessoa que na hora que beber vai aproximar de você para desabafar um problema, e aí você fala de Deus. Seja no momento ali da alimentação, vamos pedir ali para o pastor, chama às vezes até o crente de pastor para zoar, né? Ali o crente para orar para nós. Então assim, o pecador, ele reconhece a autoridade do crente quando ele dá testemunho. Amém? Então deixa eu te falar, a sua ira, a vontade sua de converter sua família, não vai converter sua família. Primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. O que vai trazer a conversão é o Espírito Santo, através da sua oração e através de você permanecer com o testemunho. Amém? Então Jesus, ele comia com pecadores. Você vai comer nesse final de ano, não se empolga não. Você está lá, não seja aquela pessoa chata, isso não é de Deus, não isso, não haja assim. Coma com eles, mas tenha consciência de que eles são pecadores. Você hoje é uma pessoa que abandonou a vida de pecado e está num processo de regeneração, de conversão e de santificação. Então você é diferente dele. A primeira coisa que você tem que entender, você não pode se igualar a eles, nem se pode se colocar acima deles, de forma com que eles se sintam
rejeitados e também não se pode colocar abaixo deles. Jesus comia com eles, mas Jesus sabia a diferença entre a atitude dele e a atitude deles. Tanto voltando lá em Lucas 15, né? Seja bem assim ágil, Samuel, hoje para nos ajudar, por favor. Lucas 15, que eu estava lendo, fala que Jesus estava comendo com eles. Mas por que Jesus estava comendo com aqueles pecadores? A resposta está ali, no início. Estavam se reunindo para ouvi-lo. Ele comia com eles com um propósito. Qual o propósito? Deles, em dado momento, parar e ouvir o que Jesus tinha para falar. Então Jesus não comia com eles. Chegava lá, os caras, não, Jesus, toma um gole aqui com nós, vem cá, não custa nada um gole. Aí Jesus daqui a pouco, imagina, está tonto, está bêbado. Não, Jesus estava lá, ele comia, ele estava no ambiente em que eles estavam, mas Jesus não estava refém do ambiente que eles estavam. Jesus não estava refém da postura deles, não influenciava na postura de Jesus. Amém? Assim Jesus agia diante dos pecadores, com amor, com graça, com sabedoria, sem se exaltar, mas também sem se rebaixar e sem ser influenciado pela postura dos pecadores, mas em dado momento, em uma oportunidade, usando de sabedoria, com a sua postura, com o seu falar, podendo deixar uma semente ali. Então você tem que ir para o final de ano, eu vou descansar, graças a Deus, mas vá com vigilância. Pera aí, aquele familiar meu não gosta de crente, não gosta de ouvir de Deus, não gosta disso, então eu vou estar orando, eu vou estar com oração, eu vou para aquela comunhão com a família, mas eu vou estar em espírito de oração, porque Jesus está voltando. Como o irmão fala, a cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Então os seus familiares ainda não estão convertidos, você precisa orar. É uma oportunidade muito grande você estando junto com eles, comendo com eles. Então não seja aquele crente, não, eu não vou lá na casa do fulano de tal porque ele é pecador. Não, eu não vou na casa do ciclano da tua mãe porque ela fala essas coisas. Eu não vou na casa do teu irmão porque ele bebe cerveja. Vá estar com a sua família. Eu estou falando diferente do que os outros pastores falam. Eu estou desmarcando o culto de quinta-feira para que você coma com os pecadores, como Jesus comeu. Mas você precisa ter sabedoria, você precisa estar em oração, você precisa estar debaixo da graça de Deus, sabendo que você não vive mais na prática do pecado e não é influenciado mais pelas pessoas, mas pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Então Jesus, ele se assentava com os pecadores e comiam com os pecadores com o intuito de ser ouvido por eles. Será que quando você se assenta com os pecadores, eles param para te ouvir? Às vezes você fala, Diego, mas eu vou ficar pregando na mesa? As pessoas podem te ouvir de várias formas. Você sabia que uma pessoa pode te ouvir numa postura que você tem, numa atitude que você tem, sem a pessoa nem ouvir a sua voz? Ela pode te ouvir. Por exemplo, você está ali com a sua família e seu filho chega perto de você, pai, e você, não, eu estou conversando agora, vai lá. Você está deixando uma mensagem. Agora você fala, dá licença só um minutinho. Você chega num canto com o seu filho, ninguém escutou o que você conversou com ele, mas viu ali você dando atenção para o seu filho. Você está deixando um exemplo ali, porque com certeza existem mães ali que estão desanimadas de ver os seus maridos não dar atenção para os filhos. E existem também maridos ali talvez desapontados com a sua esposa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Na sua atitude você fala, mas se eu não tiver oportunidade de falar verbalmente, na sua atitude você vai ter oportunidade. Na hora de comer, em vez de você falar assim, ô mulher, cadê meu prato? Você vai lá com a sua esposa, vamos servir primeiro as crianças. E aqueles lá que encheram a cara, que está lá a mulher colocando comida na mão dele, eles vão olhar, peraí, são diferentes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem alguma diferença. Você pode até fazer o que? Mas ninguém orou, ninguém falou nada. Então sabe o que você faz? Serve você com sua família, vai num cantinho, para todo mundo ver, baixa a cabeça e ora. Eu em qualquer lugar que eu vou comer, eu abaixo a cabeça e oro. Baixa a cabeça ali e ora agradecendo a Deus. Eles vão olhar, meu Deus, que diferença. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que estiver ali, por mais que dá um de bom, daria tudo para ter isso que você tem. Então não abra mão do que você tem.
Tome cuidado para no final de ano, junto com a família, você não se vender, você não se corromper. Você está lá como missionário. Posso ouvir amém? Você está lá como evangelista. Posso ouvir amém? De que adianta você estar aqui na igreja o ano todo, chegar no final do ano, é só um copinho de cerveja, é só um copo de vinho, é só um copinho de champanhe. É só um momento ali que eu falei meio assim, de uma forma ríspida com a minha esposa, com meu marido. Outra coisa, não use das festas de final de ano para abrir a sua intimidade perto da sua família. Mas sabe, o meu marido, ele é assim também. Já viu que as mulheres geralmente, elas que não servem a Deus, elas usam essas ocasiões para reclamar dos maridos? Quem já percebeu isso? As que não servem ao Senhor, elas estão ali, lá na sua casa ele faz isso, porque esse aqui eu estou cansado dele. Parece até uma brincadeira, mas ali é um desabafo. E aí você cai nessa, e você começa a falar mal do seu marido. Talvez ele não valha tudo isso mesmo, mas estou brincando, talvez ele não mereça ser elogiado, mas não diga, não o exponha. Pode parecer uma brincadeira, mas ali é uma estratégia de Satanás, para você falar do teu marido e falar, tá vendo? Aí depois vão embora, tá vendo, amor? Eles não são tão assim felizes como aparentam, não, tá vendo? A Thalita falou da Adriana lá também, tá tudo igual então, tá tudo nivelado. Eles sempre querem nos nivelar, eles. Já perceberam isso? Eles querem nos nivelar. Então nós temos que mostrar que nós temos, embora somos falhos, somos pecadores, mas nós estamos lutando para ter uma vida diferente em Jesus. Jesus transformou a nossa vida. Então, você como esposa, respeite seu marido. Quando alguém falar, uma cunhada sua, né? Vinha com a linguinha, aquela linguinha separada assim de cobra, assim, você fala assim, não, eu não tenho, graças a Deus, o que reclamar do meu marido é um homem de Deus. Você já vai dar uma nela, você já está pregando, você nem sabe, você já está pregando para ela. Quantos estão entendendo? Então Jesus, ele comia com os pecadores, porém ele estava lá com a oportunidade para que eles pudessem ouvi-lo. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Amém. No Salmo capítulo 1 diz, em que ocasião eu devo então sair, não estar mais no meio deles? Salmo 1 nos ensina, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Uma coisa que você deve aprender quando você está comendo com pecadores, você não deve pegar os conselhos dele para você, porque se você precisasse do conselho dos pecadores, né, você fosse conduzido por uma vida de pecado, você vai ter o mesmo resultado que eles têm. E a única vida que nós temos de vitória, de bênção, de felicidade é em Deus, uma vida plena, né? Eu não sei se você sabe, mas quando Deus criou o homem, ele plantou o homem num jardim que se chamava o quê? Éden. Você sabe o significado do nome Éden? Plenitude e pleno. Então significa, Deus plantou o homem num jardim pleno. Deus plantou o homem num jardim de plenitude. O que é plenitude? Alguém pode me explicar? Plenitude, o que é algo pleno? É algo permanente, é algo que não é volúvel. Não tinha no jardim do Éden aquele sol que você falava, nossa, hoje o sol está demais, Deus podia mandar uma chuva. Aí vinha uma chuva, meu Deus, mas que tempestade. Não tinha isso, tudo era pleno. Você andava descalço no jardim, você não pisava num espinho, a formiga não mordia seu pé. Tudo era equilibrado, tudo era perfeito. Amém, irmãos? Então nós precisamos hoje em Deus, plantados em Cristo, arraigados em Cristo, sermos plenos, termos uma vida plena. Nós temos um oásis no meio do deserto, nós temos um jardim no meio desse deserto que se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que todo aquele que estiver plantado nele, arraigado nele, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito, a Bíblia diz. Vocês terão autoridade, vocês serão felizes. Aqui diz em Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Você está comendo com pecadores, não ouça o conselho deles. Entra por aqui, sai por aqui. Amém? Não imite a conduta deles. Não imite. Corrija os seus filhos. Não deixe que ele seja mal educado igual aos filhos dos outros. Esteja em vigilância. Esteja lá no momento de comunhão, mas em plena vigilância.
Você é um evangelista. Fala para o seu irmão, você é um evangelista. Amém? Agora diz ali, não se assenta na roda dos zombadores. Então a Bíblia está falando ali, você pode até estar na presença do ímpio, mas você não pode dar ouvido para o conselho dele. Você pode até estar na presença do ímpio, mas não imite a conduta dele. Agora tem um nível de ímpio, um nível de pecador que você não deve nem estar sentado junto com ele. Qual é? O zombador. Sabe aquela pessoa que fica zombando as coisas de Deus? Quando chega essa hora que a pessoa já bebeu demais, aí você tem que pegar a sua família e ir embora. Aí chegou a hora. Existe um ditado que a gente falava lá em casa, que visita é que nem sardinha, passou de 3 dias, começa a cheirar, mano, tem que ir embora. Então, meus irmãos, começou a zombar demais, é a hora de você não se assentar mais, é a hora de você ir embora. Então eu aconselho, se você, por exemplo, vai visitar um familiar, que a casa já é apertadinha, e você vai para outra cidade, você já pode juntar um dinheirinho, fica no hotel, fica num hotelzinho. Por quê? Deu alguma coisa, você vai para o hotel. Não, já está tarde, as crianças estão cansadas, eu vou levar eles para a gente se retirar, para a gente dormir. Às vezes o cara é tão crente, mas tão crente, e é tão muquirana que fala, Deus está me abençoando, chega no final do ano e guarda o dinheiro. Não, vão dormir lá, ele joga um colchãozinho lá, e você se expõe por causa de bobagem. 100 e poucos reais, você vai lá pagar um hotelzinho, fica em paz no hotelzinho. Terminou de comer com eles ali, começou a bebida falar mais alto, a carnalidade, começou a zombar do Espírito Santo, zombar de Deus. Você vai ficar naquela situação, eu dou risada, eu fico sério. A Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito é um pecado terrível. Então a Bíblia está colocando a única condição de você não se assentar com o pecador quando ele chega no ponto da zombaria, da blasfêmia. Então você fala, meu irmão, muito obrigado por nos receber na sua casa, um jantar maravilhoso, mas infelizmente eu tenho que ir embora. Eu queria tanto ficar aqui, mas eu tenho que ir embora. Não, mas você não vai dormir aqui? Não, eu já reservei no hotelzinho, nossas coisas já estão até lá. Passa lá primeiro, deixa as coisas lá. Segue o conselho do seu pastor. Eu sei o que eu estou falando. E aí você não vai ficar constrangido, não vai constranger eles. Não, mas por que você está indo embora? Não, os meninos já estão cansados. Fecha o olho aí, menina. Já estão cansados, estão morrendo de sono, né? Nós vamos embora, minha esposa está indisposta, trabalhou muito esse ano, ela quer dormir. Então foi muito bom estar com vocês. Amanhã a gente volta aqui para almoçar o resto da janta, para estar junto, mas nós vamos dormir lá. Pronto, acabou. Ele dormiu, passou a pingaiada dele, no outro dia ele acordou de ressaca e acorda mansinho, com dor de cabeça, tomando. Aí é a hora de você pregar, é a hora de você orar. Você não passou a noite lá, você não aguentou o cara falando na sua cabeça, você não brigou com a sua mulher porque você ficou impaciente, você não bateu nos seus filhos. Eu sou crente mesmo, eu vou corrigir meus filhos, vamos lá, está na frente de todo mundo. Você não se expôs. Então você precisa ter sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Quando é a hora de eu partir? Na hora que começa a zombaria, na hora que começa as blasfêmias. Você não é obrigado a ficar ouvindo isso. Por que isso te fere? Quem aqui já ouviu uma zombaria de um amigo, de um parente, te feriu? Sabe por que isso te feriu? Porque você ama a Deus, e você não está errado. Mas você não pode exigir dele que ele ame a Deus como você ama. E você também não pode ser omisso. Deus não se agrada ao pecado de ficar lá ouvindo. Então você tem que levantar e ir embora. Então você vai falar, vou brigar, vou embora porque você falou isso. Não, você dá uma desculpa educada, seja gentil e vá embora. Vá para um hotel. Se for uma cidade próxima, entra no carro, vai embora, meu irmão. A Bíblia que está falando, não sou eu. Eu estou dando um ensino baseado na palavra. Na hora que começa a zombaria, a blasfêmia, chegou a hora de você seguir o seu caminho. Amém? São conselhos de sabedoria que eu estou te dando, baseados em experiências pessoais, baseado no que o Espírito Santo me mandou. Eu não prego aqui o que eu quero. Deus manda para mim, falar para mim, ó, fala isso para o povo. Então eu estou livre. Deus não vai cobrar isso de mim agora, vai cobrar de você que está ouvindo. Amém? Então assim, a minha compromisso é servir vocês na palavra, ensinar como comportar-se de acordo com a palavra. Então está aqui esse texto, verso 2 também diz, tem uma promessa para quem obedece. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Por que você deve sair de perto de um zombador? Porque a sua satisfação é diferente da dele. Você tem satisfação na palavra de Deus, você tem satisfação em Deus. Então desagrada você ouvir isso, né? E a Bíblia fala que nós não podemos ser omisso a isso. Isso é muito sério.
Então tem pessoas que querem agradar a família e desagradam a Deus no final do ano. A pessoa faz uma piada, você sabe que é pecado, você sabe que é errado, mas você... porque eu não quero desagradar. Você acabou de desagradar a Deus. Você acabou de falhar com Deus. E a Bíblia está prometendo uma promessa para você. Sua satisfação está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quer dizer, em todo o tempo você está meditando em Deus. Você está lá, mas você está pensando em Deus. Você está pensando, isso aqui não agrada a Deus, eu não vou fazer, né? Verso 3: é como uma árvore plantada à beira de águas, de correntes, que dá fruto nos tempos certos e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Amém? Você quer ser próspero? Prosperidade é diferente dessas teorias de prosperidade aí, que todo mundo tem que ser milionário, todo mundo tem que ser rico. Prosperidade de Deus é bíblica. E o que é a prosperidade de Deus? A ausência de necessidade. Se não te falta nada, você é próspero. Amém? Se não te falta recursos para você cumprir a vontade de Deus na sua vida, você é próspero. Essa é a prosperidade bíblica. Não aquela loucura, dá tanto que Deus vai te dar tanto. Deus, quem é pobre está debaixo de maldição. Isso aí está errado. Você quer ser próspero, você quer ser abençoado, saudável, feliz, ano após ano. Você quer que mesmo com dias difíceis as folhas não murcham. Você é como uma árvore, e no inverno a folha não murcha, não fica seca. Você então tem que estar plantado. Uma pessoa plantada, ela não muda de posição de acordo com a circunstância. Você imagina uma árvore plantada aqui no Brasil. Então chega o inverno, eu vou arrancá-la aqui e vou plantar lá em outro lugar onde não está no inverno. Não existe isso. Nós não podemos mudar, sairmos da nossa raiz, de onde fomos plantados, de acordo com o tempo. Mas ali está falando que será como uma árvore plantada junto a ribeiros. O que é isso? Você está plantado em Cristo. Você está em Cristo, amém? Então pode vir as circunstâncias que for, você não vai perder a vida, você não vai perder a bênção, se você valorizar a presença de Deus. Se você se afastar de pessoas que blasfemam contra Deus. Se você se afastar das pessoas que zombam das coisas de Deus. Coma com os seus familiares. Primeiro, lembrando que você pode amá-los profundamente, mas eles são pessoas que transgridem as leis de Deus. Segundo, você está lá sentado com eles com o intuito deles ouvir vocês, seja no falar ou seja na postura, no exemplo, no testemunho. Terceiro, qual é a hora de ir embora? Quando chega o momento da zombaria. Vai embora. Amém? Até aí está tudo bem? Podemos continuar? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão aprendendo, estão entendendo? A Bíblia nos diz, nos relata que no livro de Mateus 19, 29, diz assim, Mateus 19, verso 29. Diz dessa forma: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que está querendo dizer? Que entre agradar, não está falando que você tem que dar as costas para o seu pai e para sua mãe, dar as costas para o seu irmão. O que é deixar? Deixar aqui. Irmãos, é muito difícil, eu vou falar para você. Uma das coisas que eu acho que é mais difícil que Jesus pede para a gente, é quando Ele pede para a gente no nosso coração deixar os nossos familiares. Jesus só pede isso em duas ocasiões. Primeira, quando é para seguir Ele. Ele fala isso em Lucas e fala aqui em Mateus. Deixar pai, mãe, irmãos. É a segunda forma. Olha como é que Deus ele é perfeito. A Bíblia fala assim: eu te dou 2 novos mandamentos. A lei se resume, os hebreus eles tinham algumas leis, e ele fala agora, a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Para uma pessoa que é casada, qual é o próximo dela? O cônjuge. Deus ele fala para o marido: ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Agora que interessante, só em 2 ocasiões Deus fala para a gente deixar a família. Primeira, nessa ocasião,
deixa teus irmãos, deixa teu pai, tua mãe, né? Por amor de mim, para que você herde a vida eterna, herde bênçãos. E segundo, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a uma mulher. Só nessas duas ocasiões ele fala. O que ele está querendo dizer em deixar? Por exemplo, Luan, Daniel, que são solteiros, arruma uma jovem de Deus para casar. E aí então, ele vai deixar os pais dele. O que é deixar? Ele vai ter que sair de dentro da casa do pai dele. Ele vai ter que parar de depender financeiramente do pai dele. Ele vai ter que parar de depender também no sentido do pai dele ter que ficar toda hora resolvendo problemas dele, dando opinião para ele, dando, filho, isso aqui não. Agora ele é um homem formado. Ele tem que governar a casa dele, debaixo do ensino da palavra, juntamente com o auxílio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu não posso, todo problema que eu tenho, chegar lá no meu pai e na minha mãe, eu tô com esse problema, o que eu faço nessa ocasião? Não, eles já me criaram já para mim agora cuidar da minha vida. Eu não posso ficar levando problema com meus pais. Isso é bíblico. Então quando fala deixa o teu pai e tua mãe, não é assim, você vai casar, nunca mais você vai ver seu pai e sua mãe, não é isso. Deixa aqui. Eu vou te perguntar, quantos casamentos você vê sendo destruídos porque ou o homem, ou a mulher, ou os dois não conseguem se desligar da família? Então Deus, ele sabe o que ele fala? Sim ou não? Sim. E agora na outra condição, Deus está pedindo o quê? Deixa o teu pai, se você quer me servir, ser fiel a mim, aqui no coração. Ou você vai ter que decidir ser mais fiel a mim, ou você, se você decidir ser mais fiel à sua família do que a mim, você vai colocar em segundo plano. Você vai falhar comigo. Você não vai ser fiel a mim. Quando a sua família fazer alguma coisa que desagrada a Deus, você vai ficar do lado deles. Quando a sua família falar alguma coisa que me desagrada, você vai ficar do lado deles. Agora, se você decidir amar a Deus mais do que todas as coisas, no seu coração você vai deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos. E eu vou te falar, uma das coisas mais difíceis que Deus pede pra gente é isso. É muito difícil no nosso coração deixar o pai e a mãe, deixar os irmãos, deixar as pessoas que nós amamos e colocar Deus em primeiro lugar. Sim ou não? É uma outra oportunidade que você tem agora, no final de ano, de avaliar isso aí de você. Será que eu tenho colocado a minha família em primeiro plano? Às vezes eu chego lá, eles me influenciam, eu acabo bebendo uma cerveja, eu acabo falando uma besteira, um parente meu vem com um vídeo de pornografia, eu fico sem graça, eu só dou uma olhadinha, mas só dei uma olhadinha para não ficar chato, né? Eles fazem uma piada, alguma coisa, eu faço parte daquilo. É isso que Deus está querendo dizer para você. Deixar no sentido de ser fiel a Ele e não a pessoas a qual você tem relacionamento. Amém? Então é muito difícil. Quantos concordam que é muito difícil? É difícil a gente deixar. Até para quem casou é difícil. Quanto mais para o ministério, quanto mais para servir a Deus. Mas é uma direção que Deus dá também. Quando você se reunir com os seus familiares, por mais que você ame, eu tomei uma decisão, né? Quando eu casei, eu conversei com meus pais, eu agradeci por tudo que eles fizeram. Falei, a partir de agora, a minha família é eu e minha esposa, meus filhos quando eu for ter. Vocês são meus familiares. Tem gente que coloca a mãe e o pai em primeiro lugar. Não, eles são minha família. Não, existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-pai nunca existe. Não diga isso, meus amigos. Você está indo contra a palavra de Deus. A Bíblia não ensina dessa forma. Respeite o seu pai o resto da sua vida, honre o seu pai e sua mãe, porém eles são seus familiares. Minha família agora é Daniel, Sara e Samuel. Meu pai e minha mãe vão ser meus familiares para o resto da vida. Eu vou amá-los, eu vou respeitá-los. Mas nós temos que deixar no nosso coração bem claro, para nós definido, deixar o pai e a mãe, deixar os amigos, deixar os irmãos. Mas eu gosto tanto do meu irmão. Eu lembro que a gente andava de bicicleta junto, jogava bola. Como é que eu não vou beber uma cerveja com meu irmão? Ou você está lá para tirar ele do inferno, ou você está lá para ir junto com ele, um dos dois. Além de você estar perdendo a sua salvação, você está prejudicando a conversão dele. Isso é muito sério. Se você ama o seu irmão, deixa a emoção de lado e obedeça o Espírito Santo. Obedeça a voz da razão, a voz do Espírito. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que deixar casas, famílias que foram constituídas antes, familiares, irmãos, irmãs, mãe, pai,
herdará não só nessa vida como no futuro a vida eterna e outras bênçãos mais. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Vocês estão, por favor, será que vocês estão compreendendo? Eu preparei aí com bastante dedicação. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz que o próprio Jesus, ele deu esse exemplo. Lá no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Versos 46 em diante. Diz: o próprio Jesus, pela lei hebraica, olha para mim um instante, por favor. Os filhos tinham que viver até os 30 anos de idade com o pai e com a mãe. Nenhum filho podia sair antes de casa antes dos 30 anos. Qualquer filho vivia até os 30. Isso não vale para o dia de hoje, viu? Vocês dão um jeito de trabalhar, de casar logo e deixar, né? Eu estava esse dia com o Adriano, o menino dele chorando. Aí ele perguntando para a Jana, o Paulo estava lá. Ele falando, quanto tempo leva para ele falar? A Jana, tanto tempo. Quanto tempo levou seu filho para andar? Tanto tempo. Aí daqui a pouco ele falou, quanto tempo leva para ele sair de casa? Né? Então assim, Jesus, ele viveu até os 30 anos com os seus pais, né? Mais propriamente com a sua mãe, porque o seu pai já havia falecido. Mas depois dos 30 anos ele foi viver a sua missão. Era uma tradição já, uma cultura. E depois desses 30 anos que ele estava vivendo o seu ministério, em alguns momentos a mãe dele apareceu, os irmãos dele, né, para procurá-lo. Em uma dessas ocasiões foi aqui no versículo de número 46. Falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Jesus estava pregando, ele estava no culto, né, pregando, e chegou a mãe dele e os irmãos dele, e um diácono, um obreiro chegou e falou: Jesus, sua mãe com seus irmãos estão aí para falar com você. O que você vai fazer? Vai parar o culto? Parece que é algo urgente. Jesus, ele tinha um coração muito definido no propósito de Deus para ele. E qual foi a resposta de Jesus? Vamos ver. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Jesus falou. Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha a resposta que Jesus deu. O que ele quis dizer? Eu não vou parar com o ensino para atender a minha família, porque eu coloquei na minha vida, tomei uma decisão de, em primeiro lugar, cuidar das coisas de Deus. Eu coloquei em primeiro lugar as coisas de Deus. Se eles quiserem falar comigo, eles vão ter que esperar. É isso que Jesus está falando. Ele não pensou entre desagradar a Deus e parar a ministração para atender a sua família. Ele desagradou, desapontou talvez a sua mãe, seus irmãos, mas não desagradou a Deus. Quantos de nós talvez temos desagradado a Deus porque nós temos no nosso coração, ficamos sem jeito de desagradar as pessoas, né? Sem jeito de desagradar. Não, mas aquele amigo me ajudou muito, né? Lá atrás ele foi uma pessoa que me ajudou, então eu não posso desagradar ele. Então eu deixei de vir no culto por causa disso. Eu deixei de fazer isso para Deus por causa disso. Deus, ele não quer esse tipo de gratidão entre as pessoas, as pessoas ficarem presas entre elas, ao ponto de desagradar a Deus, fazer a vontade de Deus, porque eu não quero desagradar aquela pessoa. A sua gratidão máxima tem que ser para Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, uma pessoa, muitas vezes, não deixa de dizer para uma visita que chegou na hora dela ir para a igreja: você me desculpa, você não marcou para vir aqui, você é bem-vindo aqui, você pode vir aqui em casa, vamos fazer um almoço, tal, mas agora está na hora de ir para o culto, eu não posso deixar de ir. Uma pessoa não deixa de fazer isso. É verdade ou não é? Mas quantas vezes você está no culto, o telefone toca, é um parente seu?
Olha só, é um amigo seu, ou chega até na igreja para te chamar, eu já vi isso várias vezes, e você fala, não, eu tenho que ir embora, porque fulano de tal me chamou, porque meu familiar ligou, tem que ir embora agora. Quantas vezes você já viu isso, ou já fez isso? Então quer dizer, por que os valores são invertidos? Você está indo para a igreja, você deixa de ir para a igreja para atender um amigo, um parente. Você está na igreja, você deixa de permanecer na igreja para atender um amigo, um parente. Você está dizendo para Deus que quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Ah, mas é só um culto. Deus, Ele quer ver sua gratidão nos detalhes. Quantas vezes já chegou visitas na minha casa, eu tive que falar, você vai me desculpar, você vem outra hora, né? A gente não combinou nada. Infelizmente, você corre o risco da pessoa ficar chateada, você corre o risco da pessoa não voltar, corre, mas você tem que estar disposto a correr esse risco, porque você vai correr um risco maior se você ficar com aquela pessoa e desagradar a Deus. Você corre um risco maior na sua vida, de dar um mau exemplo para os seus filhos, para os seus familiares, para o seu marido, para a sua esposa. Então o seu compromisso tem que ser com Deus. Como você deve se comportar no final de ano com a sua família? Entendendo que eles são pecadores, são seus familiares, e que você no seu coração já os deixou, orando a Deus para que Deus os converta, dando um bom testemunho, mas que no seu coração, em primeiro lugar, você fará a vontade de Deus. Você está lá, você deve ser agradável, você deve ser um evangelista, você não deve ser aquela pessoa chata. O próprio apóstolo Paulo falou que quando ele estava diante de pessoas não espirituais, já não ficava orando em língua. Por quê? Para que eles não entendem. O que adiantava ele orar em línguas, eles não entendiam nada, mas ele falava de uma forma clara para que aqueles ali que não eram espirituais entendessem. Então, por exemplo, você não adianta ficar dando de espiritual para uma pessoa não crente. Não, porque eu vou orar aqui e nós vamos orar agora na ceia de Natal, e começa, meu Deus e meu Pai, Rabecote andalabachai. Não adianta. Você tem que ter sabedoria até de orar. Deus, obrigado, porque o ano todo eu esperava por esse momento de estar com a minha família. Obrigado porque eu tenho orado por eles. Eles vão estar ouvindo. Muitas vezes ora, querido, não é para Deus ouvir, é para a gente ouvir. É para a gente ouvir, é para a nossa alma ouvir. Esse é o poder da oração, de converter o nosso coração. Amém? Quantos estão entendendo? Então vamos continuar. A Bíblia diz em Mateus 22:30, nós temos que entender que nós estamos caminhando para ir para o céu. Como que vai ser no céu? Será que para sempre? Escuta o que eu vou te falar, olha aqui um minutinho. Será que para sempre? Não, mas eu não posso largar aquela pessoa. É meu sangue, é meu filho, é minha mulher, é meu parente. Pergunta: será que nós vamos ser sempre pessoas ligadas a outra pelo sangue? Será que para sempre eu vou ter uma ligação de sangue com meu pai e com a minha mãe? Você já parou para pensar nisso? O sangue do meu pai corre na minha veia, da minha mãe também, mas isso vai ser para sempre? Lá em Mateus 22:30 diz, na ressurreição, o que é isso? Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Quando nós morrermos, depois nós vamos o quê? Ressuscitar, aqueles que estiverem em Jesus. E nós vamos receber um corpo transformado, a Bíblia fala, glorificado. Quando isso acontecer, a Bíblia fala, as pessoas não vão se casar mais. Eu até brinquei esses dias com um casal, um amigo meu, né? E mandei esse versículo para eles. E depois mandei aquele outro: não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Porque eu falei, é muita coincidência, né? Não vai ter casamento e porque não vai ter casamento no céu, não vai ter tristeza, não vai ter dor. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É muita coincidência, né? Deus fala, não, eu vou tirar aqui, ó, ninguém vai casar. E depois Ele fala lá em Apocalipse, não vai ter tristeza mais, não vai ter choro. Será que a raiz de todos esses males são o casamento? É o casamento? Não é verdade? Tem gente que fala pro cônjuge, olha assim, até que a morte não separe. Passou disso aí, eu não tenho mais nada contigo, né? Então não prometa assim, amor, eu estou te esperando lá do outro lado. Não promete não, porque vai que ele vai morrer no mesmo dia que você. Você não vai ter um dia de sossego, vai encontrar com ele lá logo depois.
Não fala isso não. Você já fez um voto no altar de até a morte. Depois do amor não faz uma promessa não. Amor, eu estou esperando por você, né? Você está querendo que ele morra ou ela morra assim, com uma esperança, né? Aí ele morre, dá um negócio, você morre também, já era. Você prometeu. É uma brincadeira só, irmãos. Aqui em Mateus 22:30 está falando o quê? Que depois da ressurreição não haverá casamento. Aquelas perguntas: pastor, Adão tinha umbigo? Pastor, quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha? Pastor, no céu eu vou conhecer meu marido? Pastor, eu vou casar de novo? Aqui ó, uma resposta eu tenho para te dar, né? Dessas perguntas uma eu consigo te responder: que ninguém vai casar no céu. Por quê? Não se darão a casamento, mas serão como anjos no céu. Não seremos anjos, mas como anjos. Está dando uma similidade. Seremos parecidos com anjos. Nós não vamos casar. Então quer dizer o quê? Que não haverá aliança de sangue, porque marido e mulher também tem uma aliança de sangue, se torna uma só carne através do voto que faz no altar e através do ato sexual. Então não haverá mais pessoas ligadas pelo sangue. O único sangue que vai nos unir é o sangue de Jesus Cristo. Seremos uma única família, ligadas por um único sangue. Qual sangue? O sangue de Jesus. Aleluia! Então você tem que ter esse entendimento. Não, papai, mamãe, passou dessa para outra, é todo mundo uma família só. Não haverá mais a família do irmão William, a família do irmão Oziel, a família do irmão Adriano com a irmã Thalita, do irmão Henrique com a irmã Leninha, e assim sucessivamente. Não haverá. É uma única família, uma família espiritual, amém? Formada no Espírito. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém, para mim saber que você está entendendo. Então, a Bíblia nos diz em Efésios 3,15, glória a Deus pela sua palavra. Efésios capítulo 3, versos 14 em diante, diz assim: por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. O apóstolo Paulo está falando, verso 15, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Volta o 15. O que esse texto quer dizer? Ali está falando que é para me orar, que Deus ele toma o nome da família. Eu já vi até campanha dos outros fazendo minha família de joelhos, e põe aquele tapetinho. Esse texto ele está querendo dizer da família espiritual. Ele não está falando da família que é ligada por sangue. Ele não está falando da família Lemos, da família Teixeira, da família Siqueira, da família, sei lá o nome da sua família, Silva, Ramos. Ele está falando que juntando todas as pessoas na terra que servem a Deus, que fazem parte da família de Deus agora, tanto as que estão na terra quanto aquelas que já estão com o Senhor, Ele toma o nome dessas famílias, Ele guarda o nome dessas famílias, Ele conhece cada um que pertence a essa família. Por exemplo, Ministério Rei Jesus é parte da família de Cristo na terra. Outras igrejas, Quadrangular, Batista, são parte da família do Senhor na terra. Nem todo mundo que está na Batista, nem todo mundo que está na Quadrangular, talvez nem todo mundo que está aqui é salvo em Cristo. Mas juntando todas as denominações, os ministérios, se formará uma única família. Amém? Então ele está falando, eu tomo o nome na terra e no céu daqueles que pertencem a essa família espiritual. Então Deus está querendo dizer para você, por isso que eu falo que é difícil. Você tem que ser mais fiel à família espiritual do que à sua família de origem. Você pega os homens da Bíblia, eles tiveram que ser mais fiéis à sua família espiritual que à sua família de origem. Moisés, Davi, José, e assim eu posso citar inúmeros exemplos. Abraão. Quantos entenderam? Então existe aquela luta, aquela guerra.
Então é como se todo ano você fosse crente, final do ano, estou tirando férias, bate o ponto lá e sai, e agora eu estou livre. Uhul, a vida é uma beleza. Não, você está lá com a sua família, mas você que tem que saber que acima da sua família, você tem uma família espiritual. Quando você entregou sua vida para Jesus, você se tornou parte de uma família espiritual. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? E quando você se torna parte desta família espiritual, você deve fidelidade maior a ela do que a família de origem. É bíblico o que eu estou falando. Jesus falou o quê? Quem é meu pai e minha mãe? Quem são meus familiares? Os que fazem a vontade de Deus. O que torna essa família uma família única? O que me faz membro dessa família? Eu fazer a vontade de Deus. Eu viver para a glória de Deus e não a minha mais. Então Deus, ele toma no céu e na terra o nome de toda a família. E como que essa família é sustentada? Verso 16. Como é que eu vou conseguir, pastor? Lá no meio dos meus familiares, ter paciência, ter sabedoria. Ora, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, ele é rico. Ele vai te dar graça. Vai falando amém. Ele vai te dar domínio próprio. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar palavras de sabedoria, de palavras calmas que desviam o furor. Ele vai te dar discernimento. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar visão. Ele vai te dar palavra, conhecimento. Amém? É o Espírito Santo lá no teu íntimo que vai dar isso para você. Vai gerar isso em você. Mas nossa, como é que faz? Eu estou aqui, o pastor não está aqui, o celular dele não atende. Como é que eu vou pregar para essa pessoa aqui agora? O Espírito Santo que habita em mim, ele habita em você. Ele vai te dar sabedoria. Acredite nessa promessa. Você faz parte dessa família espiritual. Os seus irmãos aqui, ó, vão estar cada um em uma cidade no Natal, viajando, estando com os seus familiares, mas nós estamos juntos em espírito. Nós somos uma família. O que nos une é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito que age em mim, age em você. Vai te dar sabedoria para você orar, vai te dar sabedoria para você falar com aquelas pessoas, vai trabalhar lá no teu íntimo. Quantos querem receber essa sabedoria de Deus? Quantos querem ser evangelistas nesse final de ano? Diga: Senhor, levanta suas mãos assim, ó, como quem quer se oferecer a Deus, e fala: Senhor, eu me ofereço a Ti para Te servir nesse final de ano. Eu quero ser um evangelista dentro da minha família. Em nome de Jesus, me dá essa oportunidade, me usa para a glória do Senhor. Amém. Lucas capítulo 9, já estou acabando, verso 26. Outra coisa que nós devemos levar em conta quando nós estamos com não crentes: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você não pode ter vergonha de Deus. A Bíblia está falando aqui: aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele diante de Deus. Por que Jesus terá vergonha de nós diante de Deus? Porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. A Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai para nos defender, para nos representar como nosso advogado diante de Deus. Olha, Pai, eles estão arrependidos, perdoa o pecado deles, justifica-os, santifica na Tua verdade, na Tua palavra. Mas quando nós temos vergonha de defendermos a palavra de Deus, quando eu tenho vergonha, quando alguém faz uma oração, estou com vergonha, Deus vai ter vergonha de justificar. Jesus vai ter vergonha de defender você quando você estiver confessando um pecado seu. Ele vai ter vergonha de você no dia do juízo, quando você estiver diante de Deus. Então, por favor, meu irmão e minha irmã, não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha de ser da família de Deus. Se você tem vergonha, quer dizer que você não é um crente verdadeiro. Se você tem vergonha da gente, se você está num ambiente com seus amigos e você vê alguém da igreja chegando, você vira a cara,
porque você não quer ser identificado, você não é crente de verdade, você não é convertido. Se você no meio da sua família você tem vergonha numa ocasião, é porque você ainda não entendeu essa verdade. Então, uma outra direção que Cristo nos dá é que nós não devemos ter vergonha. Amém? Repita comigo: não podemos nos envergonhar do Senhor Jesus. Não tenha vergonha. Eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, a família dela não gostava de crente. Eles eram muito católicos, não gostavam de crente, e ainda para piorar, de pastor, né? Que eu era pastor. Então eles falavam várias coisas. Eu nunca briguei, nunca rebati, mas eu nunca tive vergonha de quem eu era. Eu nunca tive vergonha de quem eu era diante deles. Eu nunca mudei, deixei de ser quem eu era para agradar a eles. Eu sempre fui fiel. E no final da vida da minha sogra e do meu sogro, foi eu que preguei para eles, eu orei para eles aceitar Jesus. Porque eles sabiam, por mais que eles desfizeram, mais o meu sogro, né? Por mais que eles desrespeitaram, no final eles olharam e sabiam que eu estava aprovado aos olhos deles, que eu estava com autoridade para conduzi-los à salvação. Pode ter certeza que o ímpio da sua família que zoa você, que tira sarro de você, se você tem um testemunho e permanece fiel, no dia que ele precisar de você, ou no dia que ele estiver morrendo, ele vai pedir para ligar para você, porque ele vai saber, por mais que ele te desprezou a vida toda diante das pessoas, aos olhos dele ele vai saber, aquele cara, aquela mulher, eles são de Deus, eles são aprovados. Se alguém tem que orar para mim, tem que ser eles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nem que seja no leito de morte, você vai orar e você vai conduzir os seus familiares a Cristo. Eu creio nisso em nome de Jesus, que nós seremos só uma família lá no céu. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, todos servindo a Cristo. Você imagina você olhar para o lado, aquela mulher que foi a tua esposa aqui na terra, lá no céu, os teus filhos, os teus parentes, seu pai, tua mãe, que alegria, que regozijo será. Amém? Por que nós necessitamos ter comunhão com pecadores? Em Lucas capítulo 5, no verso 31 e 32, diz: assim: respondeu-lhe Jesus: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Jesus, ele estava vamos ler a partir do 29 para vocês entenderem. Jesus, ele estava comendo, né? Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia comendo com eles publicanos. Publicanos, eles eram muito rejeitados, porque eles eram funcionários públicos, eles trabalhavam para Roma. Então eles eram hebreus que foram contratados por Roma para trabalhar como funcionários públicos, para cobrar impostos abusivos. Então eles eram mal vistos pelo seu próprio povo de origem, porque eles, como sendo hebreus, estavam ali, né, cobrando em nome de Roma aqueles impostos. Então eles eram rejeitados, e Jesus estava comendo com esses homens, e entre outras pessoas. E no verso 31 diz, no 30, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram os homens que estudavam a lei de Moisés, que eram da mesma facção, queixaram entre os discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E a resposta de Jesus eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para ajudar os doentes, eu vim ter comunhão com eles, para que através da comunhão, né, a graça de Deus chegue até eles sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Quando você tem a oportunidade de se assentar com seus familiares, é para que na sua atitude, no seu testemunho, você possa constrangê-los ao arrependimento.
que Deus possa tocar na vida deles. Jesus, ele se assentava com esses pecadores, ele não se ausentou da presença deles, para que fosse gerado na vida deles arrependimento. Amém? Glória a Deus.